Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Fé e Filosofia Católica. Eu sou o professor Pedro Paulo e já agradeço pela participação de cada um de vocês aqui no nosso canal. Hoje irei fazer uma pequena catequese sobre a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu. O que significa falar que Jesus subiu aos céus? Qual a importância desse acontecimento, deste fato, para a nossa salvação? E qual o seu sentido mais profundo? Bem, se você quer saber a resposta a essas perguntas, fique comigo até o final desse vídeo. Já aproveita, dá o like nesse vídeo, compartilhe com os seus amigos e principalmente inscreva-se no nosso canal para que você possa ter sempre acesso às nossas formações e às nossas catequeses que são realizadas aqui no canal. Vamos ao tema. Todas as vezes que rezamos o credo, rezamos que Jesus Cristo subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É dessa forma que, no credo, professamos a nossa fé na ascensão de Jesus Cristo. E essa ascensão de Jesus Cristo, ela deve ser compreendida dentro do mistério da nossa redenção, ou seja, a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus já ensinava aos seus discípulos que, quando ele for elevado, atrairia todos os homens a ele. Essa elevação se dá, em primeiro lugar, na cruz. É na cruz que Jesus é elevado no madeiro e doa a sua vida ao Pai. Sacrifício esse que nos redime de todo o pecado. É um sacrifício redentor. É um sacrifício salvador. Porém, Jesus não permanece morto. Jesus ressuscita e, ao ressuscitar, já vive uma vida nova. Já não está mais preso às leis da física. Já possui um corpo glorioso e já está em plena comunhão com o Pai. O Espírito Santo, ao ressuscitar Jesus dos mortos, já o santifica plenamente, já coloca a humanidade de Cristo em plena comunhão com o Pai. Portanto, com a ressurreição de Cristo, Jesus já está nos céus, Jesus já está em plena comunhão com o Pai. Porém, Jesus ainda aparece ressuscitado aos seus discípulos, à sua igreja, para confirmá-los na fé e levar à plenitude todos os seus ensinamentos. Com a ascensão de Jesus aos céus, encerra-se essa série de aparições que Jesus fez depois de ressuscitado à sua igreja, aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Sendo assim, o primeiro efeito da ascensão de Jesus aos céus é pôr fim a essas séries de aparições públicas depois de sua ressurreição. Com a ascensão de Jesus aos céus, já não mais poderemos vê-lo face a face como os discípulos e os apóstolos o viram depois da ressurreição. O único que teve essa graça foi o apóstolo São Paulo, que Jesus aparece a ele depois da ascensão, com a missão de confirmá-lo na fé e constituí-lo como apóstolo de todas as gentes. E o segundo efeito fundamental da ascensão de Jesus Cristo é justamente elevar toda a criação à sua plenitude, pois Jesus, ao subir aos céus em corpo e alma, e lembrando que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, portanto, ao elevar-se aos céus em corpo e alma, ele eleva a humanidade aos céus, mas não só a humanidade, e sim toda a criação, pois enquanto homem, Jesus tinha em si todos os elementos da criação. A matéria corpórea de Jesus é a matéria criada. Portanto, Jesus eleva toda a criação junto com ele, para junto de Deus. E essa plenitude da criação, essa restauração plena da criação se dará nos fins dos tempos com a sua segunda vinda. Mas, desde já, toda a criação foi redimida, como nos diz São Paulo em uma de suas cartas. Toda a criação gemia como em dores de parto, esperando a manifestação gloriosa de Jesus Cristo. Com a ascensão de Jesus aos céus, a criação é plenificada. Outro ponto fundamental da ascensão de Jesus Cristo é que no céu, Jesus Cristo é o nosso verdadeiro intercessor. Ele está lá intercedendo por nós face a face junto de Deus, no seio da Trindade Santa, como também exerce o papel
papel de autor principal das sagradas liturgias, do sagrado sacrifício da missa, pois o verdadeiro sacerdócio é aquele que entra não apenas no templo santo para oferecer o sacrifício, como acontecia na antiga aliança com o povo hebreu, mas temos, portanto, o sumo sacerdote que entrou não no templo feito por mãos humanas, mas no próprio céus. E de lá, ele é o verdadeiro sacerdócio que ilumina, que age por meio de cada um dos sacerdotes católicos, sobretudo na celebração eucarística, onde o próprio Jesus Cristo é sacerdote, altar e cordeiro, e doa o seu próprio corpo glorioso. Esse corpo que já está nos céus é dado a nós por meio da Eucaristia. E lá do céu é que Jesus faz tudo isso plenamente possível. A Igreja ainda nos ensina sobre a ascensão de Jesus Cristo, que ele, como cabeça da Igreja, já está no céu. Portanto, Jesus, ao ascender para o céu em corpo, alma e divindade, assim também a Igreja, que é o seu corpo místico, estará no mesmo lugar em que está a cabeça, pois o corpo não pode viver separado da cabeça. Portanto, a subida de Cristo aos céus é o sinal também da nossa subida aos céus. E na oração coleta da missa da Ascensão do Senhor, temos uma linda oração que nos ensina profundamente o sentido da ascensão de Jesus Cristo, que diz assim: ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois, membros de seu corpo, somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois, membros do vosso corpo, somos chamados na esperança a participar da vossa glória. Então, como corpo de Cristo, nós, cada um de nós, membros da sua igreja, estaremos um dia também com ele nos céus. E por fim, a ascensão de Jesus Cristo tem um caráter missionário, pois a ascensão de Jesus Cristo é precedida com a ordem que ele dá à igreja de ir ao mundo inteiro, ensinar, fazer discípulos e batizar. Então, ele confirma a missão da igreja, que é ensinar toda a verdade por ele revelada, fazer discípulos, ou seja, fazer com que todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor se tornem católicos, se tornem verdadeiros seguidores de Cristo, pois só dessa forma terão a salvação. E essa salvação vem por meio dos sacramentos. Por isso a ordem de batizar, pois por meio dos sacramentos que Jesus opera em cada um de nós, por meio da sua igreja, a nossa redenção. A igreja deve, sem medo, cumprir essa missão de ensinar, fazer discípulo e batizar, ou seja, ministrar os sacramentos, para que assim, cumprindo a sua missão terrena, cheguemos todos à glória dos céus, onde Jesus Cristo lá já nos espera. Desejo de coração que tenham compreendido bem e que celebremos bem a ascensão de Jesus Cristo, tendo em mente esse profundo significado redentor que possui a ascensão de Jesus Cristo. Fiquem todos na paz de Deus e, como sempre, aquele abraço.